Cresci em uma pequena cidade na Louisiana. Meus pais administravam um negócio de paisagismo e morávamos em uma casa modesta na borda da cidade. Nosso bairro era tranquilo, e eu passava a maior parte do tempo brincando com meus amigos e ajudando meu pai em seu trabalho. Um dos funcionários do meu pai, o Al, morava perto de nós. Ele era um homem mais velho, provavelmente na casa dos 50 anos, com uma barba grisalha desgrenhada e uma barriga de cerveja que esticava sua camisa ao máximo. Ele sempre cheirava a cigarros e álcool, e tinha o hábito ruim de enrolar suas palavras enquanto falava. Ele nunca foi minha pessoa favorita, mas meu pai parecia confiar nele, então eu não questionava isso. Além do mais, eu não precisava interagir muito com ele, já que geralmente estava na escola ou brincando com meus amigos quando ele vinha trabalhar. Um dia, porém, as coisas tomaram um rumo sombrio. Era uma tarde quente no início de verão, e eu acabara de chegar em casa da escola. Meus pais ainda não estavam em casa, então eu tinha ela só para mim. Eu planejava passar a tarde jogando videogame e petiscando junk food, mas então ouvi uma batida na porta. Eu olhei pela janela, ao lado da porta da frente, e vi Al ali parado de pé, em nosso alpendre, parecendo desalinhado e fora de lugar. Meus pais sempre me avisaram para ter cautela com estranhos, e ele definitivamente se encaixava nesse perfil. Embora tecnicamente não fosse um estranho, eu achava que ele merecia o mesmo tratamento. Mas então, ele falou com sua voz enrolada e instável. "Oi, amiguinho", ele disse. "Como vai?" Eu não gostei da forma que ele me chamou de amiguinho, como se eu fosse uma criança ou um animal de estimação, mas tentei continuar sendo educado. Abri a porta, mas olhando para trás não consigo explicar por que eu fiz isso. Acho que simplesmente não tinha confiança o suficiente para mandar aquele cara embora. "Estou indo bem", eu disse. "O que você precisa?" Os olhos dele se moviam nervosamente, como se ele estivesse tentando inventar uma resposta ali na hora. "Ah, não é nada demais", ele disse. "Só queria dizer oi e talvez te mostrar algo legal." Alguma coisa na forma como ele disse, "te mostrar algo legal", não me deixou confortável. Eu queria bater a porta na cara dele e chamar meus pais, mas não queria arriscar deixá-lo irritá-lo naquele momento. "Acho que meus pais não gostariam disso", eu disse, tentando parecer firme, mas não num tom de confronto. Os olhos dele se estreitaram. "Vamos lá, moleque", ele disse. "Não seja chato, prometo que será rápido." Balancei a cabeça negativamente. "Desculpe, eu não posso. Talvez outra hora", eu disse. A expressão dele escureceu e ele deu um passo mais para perto de mim. Ele estava parado no meio da porta agora, e eu nem conseguiria fechá-la se quisesse. "Escute, moleque", ele disse. "Acho que você vai gostar do que eu tenho para te mostrar. E se você contar para alguém sobre isso, vou garantir que se arrependa." Minhas mãos estavam tremendo agora, e uma onda de pânico me invadiu. Eu sabia que precisava fazer algo. Respirei fundo e peguei meu telefone, discando o número do meu pai o mais rápido que pude. "Ei, pai", eu disse. "O Al está aqui e está agindo de uma forma estranha. Você pode vir para casa?" A voz do meu pai estava calma e tranquilizadora. "Fique onde está", ele disse. "Estou a caminho." Desliguei e olhei para o Al, que agora estava parado na entrada com os olhos fixos em mim. "O que está acontecendo, moleque?", ele disse, sua voz mudando de ameaçadora para quase suplicante. Por que você está ligando para seu pai?" Dei um passo para trás e segurei firmemente o telefone. "Você precisa sair", eu disse, tentando soar mais corajoso do que me sentia. A expressão de Al se tornou como um rosnado. "Tudo bem", ele disse. "Você vai se arrepender disso, você e toda a sua família." Ele virou-se e cambaleou para baixo os degraus, desaparecendo ao redor do canto da casa. Quando eu o vi partir, estava aliviado, mas também muito assustado. Alguns minutos depois, meu pai chegou na entrada da casa. Corri para encontrá-lo. Minhas pernas estavam bambas de alívio. "O que está acontecendo?", ele me perguntou. Eu podia ver que ele estava furioso. Eu contei tudo a ele, minhas palavras saindo em um jorro. Meu pai ouvia pacientemente e seu rosto estava ficando mais furioso a cada segundo. "Esse pedaço de lixo", ele resmungou. Eu sabia que ele era problema. Meu pai marchou até a casa de Al, ainda usando suas roupas de trabalho e carregando suas pesadas botas. Eu o segui como um cachorro perdido. Al estava sentado em sua varanda com uma cerveja na mão. Ele olhou para cima quando nos aproximamos.
Mal conseguia se manter sentado direito de tão bêbado que estava. "O que vocês querem?" ele falou, arrastando a voz. Meu pai se aproximou dele, seu rosto a centímetros do dele. "Você sabe muito bem o que eu quero. O que diabos você está fazendo na minha casa, tentando atrair o meu filho?" O rosto de Al ficou relaxado com a surpresa. "Eu não estava fazendo nada", ele disse. "Só queria dizer oi." Meu pai não acreditou e agarrou ele pela gola da camisa, puxando-o para cima. "Você está acabado, demitido. Se você se aproximar de minha família novamente, vou garantir que toda a cidade saiba que tipo de pessoa você é." Al recuou, tropeçando em seus próprios pés e caindo em sua varanda enquanto derramava cerveja no chão. Meu pai virou as costas e marchou de volta para casa, deixando ele ali gaguejando e xingando. Todo aquele incidente realmente me assustou muito. Eu não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se meu pai não tivesse chegado em casa na hora certa. E se Al tivesse conseguido me agarrar e me puxar para dentro de sua casa? Nem sei do que aquele cara era capaz. Meu pai tentou me tranquilizar e me disse que sempre estaria lá para me proteger, e que Al era apenas uma maçã podre em uma cidade majoritariamente boa. Ainda assim, era realmente assustador saber que ele morava tão perto. Por algumas semanas após o incidente eu não dormi muito bem. Continuei imaginando Al espreitando ao redor de nossa casa, esperando sua chance de me pegar. Mas gradualmente, com o passar do tempo, e com nada acontecendo, comecei a relaxar. Ainda evitava ele sempre que o via pela cidade, mas não sentia mais que estava em perigo. Alguns anos depois, a saúde de Al piorou, e ele foi transferido para um lar de idosos. Nunca mais o vi depois disso. Uma família jovem se mudou para sua casa, e eram muito simpáticos, mas nunca contei a eles quem era o antigo morador, e o que ele tentou fazer comigo. Eu não gostaria de saber se estivesse morando naquela casa. Eu moro no Reino Unido, e costumava viver em uma área tranquila. Era uma daquelas ruas sem saída, onde só há uma entrada e uma saída. Nós tínhamos bons vizinhos no geral, mas havia um vizinho que era verdadeiramente esquisito. Ele era um construtor que morava 3 portas abaixo. Ele conversava conosco, o que era normal, mas também trazia vinho para a nossa casa, para ele e a minha mãe compartilharem. Minha mãe era solteira na época, e ela sempre recusava a oferta. Ela não tinha interesse nenhum nele. Ele nos dava pequenos presentes de Natal e também fazia perguntas tentando se aproximar de nós, como quando era nosso aniversário e outras coisas pessoais. Eu era jovem na época e não percebi o quão estranho ele era, o que ainda me arrepia até hoje. Aconteceu em uma noite, em 2017. Eu tinha cerca de 9 anos na época. Minha irmã e eu deveríamos ir para a casa do meu pai passar um tempo lá e vê-lo. Foi quando o estranho da rua perguntou se estávamos fazendo algo para aquela noite. Minha mãe não viu isso como um sinal de alerta. Ela disse a ele que eu e minha irmã estávamos indo para a casa do meu pai, o que significava que minha mãe estaria sozinha na casa. Mais tarde naquele dia, acabei decidindo ficar com minha mãe para que ela não se sentisse solitária. Quando a noite chegou, minha mãe e eu fomos para a casa de sua amiga. Havia outras crianças da minha idade lá e nos divertimos correndo e fazendo coisas que as crianças fazem. Era cerca de 1 da manhã quando eu e minha mãe voltamos para nossa casa e fomos direto para a cama. Acordei com o som de algo, mas não tinha certeza do que era. Ainda estava escuro lá fora, o que me deixou mais confuso ainda. Abri a porta do meu quarto e vi uma pessoa andando pela minha casa. No começo pensei que fosse minha mãe, porque não conseguia ver quem era. E a pessoa não reagiu quando abri a porta. O layout da nossa casa era mais ou menos assim. Havia um banheiro no topo das escadas, o quarto da minha irmã, e depois o quarto da minha mãe, e o meu quarto no final do corredor. Pensei que devia ser minha mãe voltando do banheiro, e o barulho da descarga era o que tinha me acordado. A figura escura entrou no quarto da minha mãe, deixando a porta aberta. Eu observei e esperei, e eventualmente ela saiu do quarto e desceu as escadas. Então, minha mãe saiu do quarto dela e entrou no meu quarto, ligando para a polícia. Ela estava olhando pela minha janela, mas não conseguia ver ninguém. A polícia chegou 5 minutos depois, com 2 policiais. Um deles fazia pergunta e o outro olhava ao redor da casa. O policial que olhou ao redor da casa disse que a porta dos fundos estava quebrada,
provavelmente com algo como uma chave de fenda. Minha mãe disse que acordou com uma figura parada sobre ela. Ela achou a princípio que era eu, então disse o meu nome, o que fez a figura sair calmamente do quarto. Acho que fiz a escolha certa ao ficar com minha mãe. Se ela não tivesse pensado que era eu, algo pior poderia ter acontecido. Depois disso, nosso vizinho esquisito não falou mais conosco. Eu suspeitava dele, porque era um construtor e obviamente tinha acesso a ferramentas que poderiam arrombar uma fechadura simples. E ele tinha aquela coisa pela minha mãe, de uma maneira assustadora. Ele morava algumas portas abaixo, então poderia ter fugido antes da polícia chegar. Caso contrário, por ser uma rua sem saída, a polícia facilmente teria visto alguém correndo. Por causa dessas coisas, acho que provavelmente foi ele. Sou uma garota e isso aconteceu quando eu tinha 19 anos. Após meu primeiro ano na faculdade, me mudei para uma casa um pouco longe da faculdade. Eu tinha feito alguns amigos nos alojamentos e decidimos vir morar juntos. Era uma casa antiga e ficava a uma curta viagem de ônibus da faculdade. Não era exatamente o melhor local para estudantes. Não conseguimos uma casa mais perto como queríamos. Então, muitos de nossos vizinhos eram famílias e outras pessoas que simplesmente não eram estudantes também. A casa não era o lugar mais bonito. A pintura estava descascando em alguns lugares, mas tinha um clima aconchegante. Estávamos todos animados por finalmente ter o nosso próprio lugar para chamar de lar. Todos havíamos terminado nosso primeiro ano e estávamos ansiosos pelo segundo. Era um novo começo para todos nós, e mudar para aquela casa foi o primeiro passo rumo à independência. Passamos os primeiros dias desfazendo as malas e nos instalando em nossos quartos. Tive a sorte de ficar com o maior quarto da casa, com uma grande janela que deixava entrar muita luz natural. Eu e minhas colegas rapidamente adotamos uma rotina de ir para as aulas, estudar e depois passar tempo juntas à noite. No entanto, havia algo que começou a me deixar desconfortável. Algumas casas para baixo da nossa rua havia um homem que parecia sempre estar por perto. Seu nome era Paul, e ele tinha pelo menos 35 anos, mas tentava agir como se tivesse a nossa idade. Ele frequentemente estava do lado de fora quando estávamos chegando ou saindo de casa, e acenava tentando conversar conosco. Não me entenda mal, não estou brava com ele por ser amigável, mas ele não sabia entender as dicas. Uma vez o vi na rua e ele me perguntou o que eu estava fazendo naquela noite, claramente tentando me convidar para sair. Eu disse que estaria ocupada com a faculdade nas próximas semanas. A maioria das pessoas perceberia que eu não estava interessada, mas ele continuou insistindo enquanto eu caminhava. Ele me seguiu até a minha porta e me convidou para sair. Eu entrei pela porta da frente e a tranquei atrás de mim. Olhei pelas cortinas depois disso, e ele ficou em nossa varanda por uns bons 5 minutos antes de ir embora. Já estava ruim, mas ficou ainda pior do que isso depois. Ele ficava nos encarando por longos períodos de tempo e fazia comentários inapropriados. Tentávamos evitá-lo o máximo possível, mas parecia que ele sempre estava por perto, passando pela nossa casa ou nos encontrando casualmente na rua. Uma noite, decidimos convidar alguns amigos para um pequeno encontro na nossa casa. Éramos 8, eu e minhas 3 colegas de quarto, 2 de seus namorados e 2 de nossos outros amigos. Estávamos todos nos divertindo, rindo, conversando. Tínhamos música tocando, mas nada exagerado. Era uma sexta-feira à noite e estava bem tranquilo. De repente ouvimos uma batida na porta. Nenhum de nós nos levantou para atender antes que a porta se abrisse. Estávamos esperando algumas outras amigas, então pensamos que seria uma delas. No entanto, quando olhei para cima, era Paul, da rua. Ele apareceu sem ser convidado, do nada, e entrou na nossa casa. Estava claramente bêbado e tentava parecer legal na frente dos nossos amigos. Eu realmente queria que ele saísse, mas estava preocupada que ele ficasse com raiva, então acabei não dizendo diretamente. Fui até meu amigo Ryan, que era um cara grande, mais ou menos 1,90 m, e jogava no time de rugby da nossa faculdade. Eu rapidamente expliquei quem era o cara e pedi a ele para se livrar dele gentilmente.
Pensei que Ryan poderia passar a mensagem mais claramente do que eu. Os dois começaram a conversar, mas logo percebi que não estava indo bem. Ryan tentava se manter calmo, mas Paul começou a gritar, e antes que eu percebesse, ele puxou uma faca. Ryan deu um passo para trás e colocou alguma distância entre eles. Um dos meus amigos ligou para a polícia e eles chegaram em questão de minutos. Paul guardou a faca antes da chegada da polícia, mas todos confirmamos o que aconteceu. Então ele tentou fingir que nada tinha acontecido, mas estava claramente bêbado e a polícia acabou acreditando em nós. Ele foi preso e levado embora naquela noite. Foi um momento muito assustador para todos nós, e percebemos o quão vulneráveis estávamos naquela casa. Ele voltou no dia seguinte porque não haviam evidências suficientes para acusá-lo pelo que tinha feito. Depois disso, mantivemos nossas portas trancadas e nossas cortinas sempre fechadas. Eu até faltei às aulas a maior parte do tempo para evitar sair sozinha de casa. Eu só saía se alguém pudesse me acompanhar. Eu estava realmente assustada. Mas mesmo com essas precauções, Paul continuou nos deixando desconfortáveis. Víamos do lado de fora da nossa casa nos observando, e às vezes ele até fazia gestos ameaçadores. Eventualmente, decidimos que não podíamos mais viver assim. Quebramos nosso contrato de aluguel e encontramos um novo lugar para morar. Foi um alívio deixar aquela casa e aquele vizinho assustador para trás. Ficamos realmente decepcionados que a polícia não tenha sido capaz de fazer nada com aquele cara. Não tenho certeza do porquê de que 8 testemunhas oculares não terem sido suficientes para acusá-lo. Paul era um cara realmente perigoso, e não ficaria surpresa se ele machucasse alguém mais. Mas não quero descobrir. Não consigo nem ir atrás disso online atualmente. Algo louco aconteceu ano passado comigo e minha namorada. Nós nos mudamos para um novo apartamento juntos. Seria a primeira vez que moraríamos juntos. Era um recomeço para nós em uma nova cidade e estávamos empolgados para começar esse novo capítulo em nossas vidas. O apartamento era moderno, com paredes brancas e grandes janelas que deixavam entrar muita luz natural. Nosso vizinho Alex foi a primeira pessoa que conhecemos no prédio. Ele era alto, com cabelos loiros curtos e um corpo bastante musculoso. Ele parecia amigável o suficiente e nos deu as boas-vindas ao prédio com um sorriso. Conversamos por alguns minutos e ele se ofereceu para nos ajudar a mover nossas coisas, mas recusamos, apesar de apreciarmos a oferta. Nos próximos dias, vimos Alex frequentemente no nosso prédio. Ele sempre nos cumprimentava calorosamente e perguntava como estávamos nos adaptando. Nada além de conversas casuais, apenas aquelas formalidades padrão. Ele parecia ser um cara legal, e estávamos felizes por ter um vizinho amigável. No entanto, começamos a receber notas ameaçadoras que eram deslizadas sobre nossa porta. Elas eram escritas em uma letra trêmula, cheias de mensagens raivosas e violentas. Muitas delas com erros de gramática também. Ficamos assustados e confusos, e relatamos os papeizinhos ao administrador do prédio, que nos assegurou que investigaria. Não suspeitávamos do nosso vizinho Alex. Na verdade, não conseguíamos imaginar quem poderia ser. O prédio tinha uma segurança decente e seria difícil para um estranho entrar lá e fazer isso. Sem mencionar que não haveria um motivo. Alguns dias depois, recebemos um outro bilhete, esta mais explícita e ameaçadora. Ela dizia que se não deixássemos o prédio, nos arrependeríamos. Entre outras coisas também. Levamos o papel ao nosso administrador do prédio, e desta vez ele o encaminhou para o escritório da segurança. Eles conseguiram acessar algumas imagens das câmeras de segurança que eu não sabia que existiam, e mostraram que era o Alex colocando as notas na nossa porta. Ficamos chocados e assustados. Não sabíamos quais eram as intenções dele, mas sabíamos que tínhamos que nos proteger de alguma maneira. Fomos à polícia e mostramos as imagens. Eles prenderam Alex, que foi acusado de perseguição e ameaças. Descobriu-se que ele tinha um histórico de doença mental e estava sem tomar seus medicamentos há algum tempo. Ele acabou se fixando em nós e se convenceu de que estávamos conspirando contra ele. Ele havia se tornado delirante e começou a nos enviar notas ameaçadoras para nos assustar e nos afastar. Ficamos aliviados que Alex não representava mais uma ameaça para nós e sentimos uma verdadeira simpatia por ele. Decidimos não prosseguir com as acusações quando descobrimos a situação toda.
Afinal, era uma questão de saúde mental, não uma questão criminal. Depois dessa experiência, nunca nos sentimos completamente seguros em nosso apartamento, e acabamos nos mudando para algum outro prédio alguns meses depois. Foi um alívio poder recomeçar de novo.